filha. Tenho muito orgulho dela. Vai ficar linda e muito sábia quando for mais velha. Olhei para o lado, intuitivamente sabia para onde olhar e vi uma outra árvore, menorzinha, igual àquela com a qual eu estava trocando energia. A árvore voltou a falar: não é linda, minha filha? Respondi que sim e queria ficar tão linda quanto a mãe quando fosse mais velha. E eu gostaria que ela também fosse simpática e gentil. A mãe árvore continuou: tenha muito orgulho dos seus filhos. Eles são sua imortalidade, e através deles que você continua viva. Os filhos sempre dão alegrias quando conseguem perceber o propósito da vida. Não esqueça que eles são um pedaço seu. No dia que você voltar para a Terra, eles continuarão. Ainda conseguia sentir a energia circulando entre nós, com uma força fenomenal, mas eu estava plantada na terra, nem conseguia mexer minhas pernas. Aí eu pensei, sou reikiana, podia passar um pouco de reiki para ela, será que permitiria? Acabei de pensar e ouvi a resposta. Conectei-me no reiki e passei a emanar a energia. A árvore então disse: os humanos são muito maus, nos machucam por maldade, é muito triste. Todas nós ficamos magoadas pela forma como os homens nos tratam. Às vezes, eu fico com raiva. Olhe em volta, ouça o barulho que eles fazem, a sujeira. Muitos nos matam e nem pensam que somos vivas. Senti-me em toda a tristeza dela. Continuamos assim por mais alguns minutos. Eu nem sei dizer quanto tempo tudo isso durou. Impossível de imaginar. O tempo parecia que tinha parado. Quando senti que a energia do reiki parou e o circuito energético começou a diminuir, pensei que estava na hora de parar. Aos pouquinhos a energia foi diminuindo e as minhas raízes começaram a se recolher. Despedi-me da árvore, agradeci a troca de energia e experiência. E novamente ouvia: eu também gostei. Gostei muito de você e vou te dar um presente. Todas as vezes que você se perceber viva com uma árvore, ela vai te dar um presente. Agradeci, pensando que tipo de presente ela ia me dar. Tirei minhas mãos do seu tronco e fui me afastando bem devagar, de frente para ela. Foi aí que vi e ouvi. As folhas se mexeram, farfalhando e faíscas luminosas começaram a cair em cima de mim. Eram pequeninas fagulhas de luz, uma chuva delas, caindo das folhas, em minha direção. Nem preciso dizer que estava muito emocionada. Era lindo. Não, era maravilhoso. Agradeci novamente, pois percebi que era esse o presente. Aos pouquinhos, as faíscas foram diminuindo e eu me afastei completamente. Quando saí do campo áurico da árvore, tudo parecia parado. Aguardei alguns momentos, até começar a perceber o mundo real à minha volta. Pensei: meu Deus, isso parece loucura. Se eu contar, vão pensar que enlouqueci, que pirei. Não tive vontade de conversar com ninguém naquele dia. Fiquei muito calado e quieta, pensando na experiência. Sempre ouvi as pessoas falando em abraçar uma árvore e meu professor de radiestesia, quando perguntei, disse que isso era muito complicado, porque há árvores doentes, há árvores tristes e dependendo do ângulo que se fosse abraçar, ao invés de uma troca positiva, a energia poderia não ser boa. Ele explicou inclusive que, no lado sul da árvore, podemos observar que ela é mais úmida, algumas apresentam fungos e outras têm crostas enormes de parasitas. Nesse caso, abraçar uma árvore poderia não ser uma boa experiência. Exatamente por isso, sempre fui meio resistente a esse tipo de prática. Não fiz mais esse tipo de conexão. Há pouco tempo, ganhei um presente de novo. Explico, sempre deixo meu carro estacionado na sombrinha de uma árvore quando chego no trabalho. E todos os dias, na hora que tranco o carro, digo bom dia para a árvore e agradeço a sombrinha que ela vai dar, mantendo-o fresquinho. Quando volto, agradeço novamente e digo tchau para ela. Sempre faço isso, passando a mão no tronco. Um dia, ouvi: tem um presente. Estava já para colocar a chave na fechadura e parei. Para falar a verdade,
Paralisei. Pensei, então, será que eu vi direito? Virei e olhei para a árvore. Acho que esqueci de dizer que é uma amoreira. E aquele lugar sempre é vago, porque ninguém gosta de parar o carro embaixo de amoreiras. As frutinhas quando caem, mancham a pintura. Entretanto, já faz 3 anos que paro meu carro ali e ele não tem nenhuma mancha. Nesse tempo todo, não vi nenhuma frutinha caída nele. Bom, voltando, olhei para a árvore e vi quando caíram em cima do vidro, 3 amoras. Ploft, ploft, ploft. Foram aparadas pela palheta do limpador de para-brisa. Olhei de novo para a amoreira e fiquei mais pasma. Não conseguia ver nenhuma amorazinha. Nem verde nem madura. Era outono e a paulistana aqui não sabe quando é época de amoras, mas aparentemente não era, porque não conseguia enxergar uma asinha sequer. A própria amoreira parecia estar perdendo folhas, típico do outono. Voltei a olhar para as amoras e peguei-as. Madurinhas. Ouvi novamente. Gostou do presente? Aí lembrei da outra árvore, da mãe, quando me disse que eu ganharia um presente de árvores quando estivesse em conexão com elas. Segurando o meu presente com muito carinho, agradeci e respondi que sim. Fiz um carinho no tronco da amoreira, abri meu carro e fui para casa. Lógico que comi meu presente e passei o dia inteiro com uma sensação de paz profunda. Sentia que se o universo, se a humanidade explodisse naquele minuto, minha alma era una com toda a natureza. Eu era a natureza. O mundo humano com seus problemas nada tinha a ver comigo, pois eu estava numa unidade muito maior, muito mais abrangente que o mundinho que criamos. E posso dizer para vocês com toda a certeza, que as árvores não têm apenas vida, têm alma, têm inteligência. E termino, deixando um soneto lindo de Olavo Bilac. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem livres de fome e fadiga, e em seus galhos alteiam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Alguém pode taxar de fantasista a experiência da autora do texto acima, mas somente quem está em condições psíquicas adequadas consegue esse tipo de interação e até muito mais, pois, como disse Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Prezado leitor, você tem 2 opções, ou acredita ou não acredita no que Jesus afirmou. 9.1 A Moratória de Argos. Argos é o personagem de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, a quem foi concedida a moratória para permanecer mais alguns anos encanado, sendo-lhe injetada no organismo perispiritual uma mistura de maprana e clorofila. Maprana significa, em sânscrito, energia grandiosa. Clorofila, segundo a Wikipédia, é a designação de um grupo de pigmentos fotossintéticos presente nos cloroplastos das plantas, em sentido geral, incluindo também as algas, cianofícias de diversos protistas anteriormente considerados algas ou plantas, como as algas vermelhas ou castanhas. A intensa cor verde da clorofila se deve às suas fortes absorções das regiões azuis e vermelhas do espectro eletromagnético, e por causa destas absorções a luz que ela reflete e transmite parece verde. Ela é capaz de canalizar a energia da luz solar em energia química através do processo de fotossíntese. Neste processo a energia absorvida pela clorofila transforma dióxido de carbono e água em carboidratos e oxigênio. Veja-se mais uma comprovação de que já transitamos pelos reinos inferiores da natureza. A clorofila não é apenas importante para a vida dos atuais vegetais, mas também dos ex-vegetais. 9.2 Uma cura com elementos retirados da natureza.
No livro Nosso Lar, André Luiz narra um caso de cura realizada por Narcisa, utilizando essência de manga e outros produtos não identificados. Mesmo lendo sobre esses casos, muitos espíritas ainda duvidam da medicina dita alternativa. É preciso estudarmos esses temas, mesmo não sendo profissionais da área da saúde, pois sua utilidade é universal. 10. As leis da natureza. As leis morais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis aí a lei e os profetas. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo. Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Introdução. Os juristas, por força do seu ofício, dedicam-se, desde a antiguidade, ao estudo das leis humanas, o mesmo acontecendo com alguns filósofos, dentre os quais Sócrates e Platão. Entretanto, há outras leis de interesse dos estudiosos, que são as leis divinas, estas que são objeto de pesquisas e afirmações dos religiosos das diferentes correntes. O conhecimento é libertador, tendo Jesus assim afirmado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, depois de conhecer, muda-se nossa vida, que passa a seguir um rumo definido, com reais benefícios para a encarnação presente e, seguramente, para a vida post-mortem, no mundo espiritual. O objetivo deste estudo são as leis divinas segundo a concepção espírita, ou seja, segundo a doutrina codificada por Allan Kardec. Nossos comentários foram feitos com base no Livro dos Espíritos, escrito por Kardec e publicado pela primeira vez em 1857. Infelizmente, poucos são os autores, além do próprio codificador, que tratam especificamente das leis morais, destacando-se algumas obras de outros estudiosos. Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. As Leis Morais, de Rodolfo Caligari e das Leis Morais, de Roque Jacinto. São esses os autores a que tivemos acesso na nossa pesquisa. De Livro dos Espíritos pensamos os tópicos que acreditamos mais atuais e de maior interesse para o leitor espírita brasileiro, dispensando as citações eruditas e numerosas, que avolumariam o texto sem maior proveito. A cada um desses excertos acrescentamos pequenos comentários, sendo que, se não tem a profundidade dos autores acima citados, o que reconhecemos, pelo menos tem o mérito de chamar a atenção para eles, cujo estudo metodizado deve ser realizado por todos nós, espíritas, em grupos de estudo organizados e bem orientados, e não apenas lidos solitariamente. Esses temas devem ser debatidos exaustivamente, pois representam muito para o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. Sigamos, então, juntos, caro leitor, nessa viagem pelo mundo da verdade, a que Jesus se referiu, a qual liberta, mas que, infelizmente, muitas vezes preferimos ignorar, com prejuízos evidentes para nós próprios. 1. As leis morais. O conceito de leis morais encontra-se na questão 617 do Livro dos Espíritos, ali constando que são regras que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, quer dizer, todos os tipos de situações possíveis, ou sejam, em todos e quaisquer instantes da nossa vida, porquanto tudo é regido por essas leis, de origem divina. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, ali denominadas livros, dos quais o terceiro trata das leis morais. A importância desse tema foi reputada das mais significativas, tanto que foi tratado já na primeira e mais relevante obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. O livro terceiro está subdividido em 12 capítulos: a lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição,
lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, e perfeição moral. 1.1 A lei divina ou natural. Na questão 619 fala-se sobre a possibilidade do conhecimento da lei divina por todas as pessoas. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os do que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. O texto diferencia os que conhecem a lei divina dos que a compreendem. Conhecer é apenas ter notícia, ter tomado ciência, mesmo que sem ter se interessado pelo assunto, enquanto que compreender é apreender-lhe o significado, penetrar-lhe a essência. Quem a compreende são tanto os homens de bem, ou seja, as pessoas dedicadas à virtude, quanto todas as outras pessoas, mesmo que portadoras de menor quantidade e qualidade de virtudes, mas que se dispuseram a aprendê-la, havendo, assim, oportunidade para todos, sem exclusão de ninguém, ao contrário de certas religiões, que impedem o conhecimento de sua doutrina aos crentes que são tidos como inferiores e que são castigados se pretenderem acesso aos estudos mais aprofundados. Fica a certeza de que todos, sem exceção, cedo ou tarde, a compreenderão, pois é da vontade de Deus que todos os seus filhos cheguem à perfeição relativa, através da compreensão e prática das leis divinas. Na questão 621 responde-se sobre onde está escrita a lei divina. Na consciência. Deus deixou no ponto mais luminoso e sublimado de cada uma de suas criaturas um conduto de contato com Ele, através do qual recebem os influxos da reflexão para analisar a melhor forma de pensar, sentir e agir e escolher sempre o que mais convém ao seu desenvolvimento rumo à perfeição. Supremamente consoladora essa resposta simples e direta, pois assegura que todas as criaturas de Deus terão sempre dentro de si esse juiz, que nunca se equivoca, bastando cada um silenciar suas inquietações e ser absolutamente sincero para ouvi-lo. Ninguém fica sem rumo, perdido entre dúvidas insolúveis, pois basta ter a intenção sincera de saber qual é a opção correta de pensar, sentir e agir, que ela se mostra clara à nossa frente. Nossa consciência nos remete ao remorso se agimos incorretamente tanto quanto nos concede a paz interior se agimos de acordo com a lei divina. Na questão 622 esclarece-se que Deus delega a certos homens a missão de revelar à humanidade suas leis. Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. A lei divina chega ao conhecimento das criaturas gradativamente, em aproximações sucessivas, à medida que estas se mostram amadurecidas para conhecê-lo e compreendê-la. E, como intermediários, Deus utiliza seus filhos mais evoluídos. Os encarregados dessas revelações são espíritos de grande evolução, que, de tempos em tempos, encarnam para esse tipo de missão ou, permanecendo no mundo espiritual, utilizam os canais mediúnicos. A doutrina espírita aponta a 3 revelações principais. A primeira, realizada através de Moisés, que encarnou com a missão de trazer ao conhecimento das massas o que antes era acessível apenas aos iniciados, numa época em que a humanidade vivia explorada por um clero inescrupuloso. Moisés escreveu as obras do Pentateuco, onde desponta o Decálogo, com suas luzes imarcessíveis, no entanto cingindo sua doutrina à lei da justiça. A segunda, realizada por Jesus Cristo, o sublime governador da terra, que pessoalmente veio pregar pelo exemplo e pelas suas divinas palavras a grande lei do amor, até então desconhecida, sem a qual a justiça se faz fria e desumana. Apresentou também ao povo a doutrina da reencarnação, que se tornaria compreensível muitos séculos depois, com a terceira revelação, a terceira, realizada pelos espíritos superiores que Jesus Cristo prometeu enviar na época própria como o Consolador,
a fim de explicar às populações em geral o que até então era conhecido de poucos estudiosos e abordar com mais profundidade os ensinamentos que ele tinha dado, mas que foram deturpados pelo cristianismo oficial. Observa-se em todas essas revelações o mesmo propósito claro de veicular para as pessoas do povo as grandes verdades espirituais, ao invés de mantê-las circunscritas ao conhecimento de uns poucos. Na questão 625 afirma-se qual o ser humano mais perfeito, que deve servir de guia e modelo para nossa humanidade. Jesus. Kardec acrescentou uma nota significativa sobre essa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não lhe oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. A afirmativa acima faz-se necessária para não deixar dúvida de que todos os surtos evolutivos do planeta estão enfeixados nas mãos misericordiosas e sábias de Jesus, sendo todos os outros missionários atuais e antigos simplesmente seus mandatários. Esse ser perfeito, acima de ter ensinado como fizeram filósofos e profetas antigos e atuais, pregou amor pelo exemplo cotidiano, até o sacrifício extremo, como nenhum outro fez antes ou depois, daí decorrendo a credibilidade da sua doutrina, mudando os conceitos humanos e inaugurando a era da humanização das instituições através do amor universal, num programa de irmanização de todos os homens. Depois da sua passagem pela Terra, a evolução acelerou-os em progressão geométrica, verificando-se que os últimos 2 milênios foram mais frutuosos que os milhares de anos anteriores. Na questão 627 esclarece-se sobre se o ensinamento de Jesus não seria bastante para a humanidade e se o ensino dos espíritos, através da doutrina espírita, é ou não necessário. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Há realmente quem julgue desnecessária a doutrina espírita, ao argumento de que as religiões cristãs tradicionais são suficientes por ensinarem a regra do amor como caminho para a salvação. Entretanto, mesmo não se considerando as deturpações mais ou menos propositais e os abusos cometidos por sacerdotes ambiciosos, era necessário que se abordasse com mais firmeza e profundidade um ponto que o Cristo apontou, mas que ficou praticamente sepultado no meio dos dogmas rigorosos, que é a doutrina da reencarnação, chave sem a qual muitas perguntas ficam sem resposta, gerando a descrença principalmente dos mais intelectualizados, que não encontram explicação para as desigualdades sociais, a pobreza de uns e a riqueza de outros, a idiotia em uns e a genialidade em outros, a bondade em uns e a maldade em outros, etc.
Era necessário que se cumprisse a promessa do Cristo de enviar o Consolador quando a humanidade tivesse desenvolvido principalmente a ciência, que comprovaria essas verdades e propiciaria condições para o raciocínio analisar as afirmações da religião, fazendo tudo passar pelo crivo da razão e recusando aquilo que a lógica não admite. A doutrina espírita surgiu na época em que a ciência do século XIX estava no auge e seu objetivo é de irmanar a religião e a ciência, que devem formar uma unidade e não duas instituições antagônicas. Quem procurar estudar aquele século verá que grandes sábios desse período tornaram-se espíritas depois que estudaram e experimentaram com rigores científicos a tese da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. O mestre leonês Allan Kardec nasceu com a missão de, após estudar cientificamente a realidade espiritual, resumir e organizar as informações que os espíritos dariam sobre a realidade espiritual. Trabalho gigantesco, que somente uma inteligência enciclopédica e extremamente organizadora poderia levar a cabo. Acresça-se a isso que o codificador deveria ter um estilo didático, para explicar às massas as grandes afirmações da ciência e da religião, permitindo que a verdade chegasse ao conhecimento e à compreensão de todos os homens de boa vontade, tal como Cristo sempre fizera. Na questão 629 dá-se o conceito de moral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esse conceito de moral tem tudo a ver com a religião, quando se sabe que existe um conceito materialista de moral, que ignora a lei de Deus. A moral materialista caminha às cegas por não ter um ponto de referência seguro, o que não acontece com a moral baseada nas leis divinas. Outro detalhe interessante no conceito da moral divina é a valorização do lado social, mostrando que se deve priorizar o bem de todos e não a moralidade egoísta, em que cada um visa apenas seus próprios interesses, ao contrário do que pregam as religiões exclusivistas e elitistas. É uma das características da filosofia cristã, que não admite como sadia a preocupação do aperfeiçoamento individual sem integração na comunidade onde se vive. Na questão 630 faz-se a distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Eis aí a distinção segura entre o bem e o mal, que tem confundido os cérebros abarrotados de teorias materialistas e avessos às noções das leis divinas. A lei de Deus é o divisor de águas entre as duas realidades. O que lhe é conforme é o bem, o que lhe é contrário é o mal. Destaca-se a conduta no meio social, e não apenas o sentimento interiorizado do indivíduo isolado numa atitude egoísta. O bem é agir na coletividade em benefício de todos. Não há o bem agindo-se egoisticamente. Na questão 631 responde-se se o homem tem capacidade para distinguir o bem e o mal. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. O homem consegue saber qual das atitudes possíveis representa o bem. Dois requisitos se exigem: a crença em Deus e o desejo sincero de saber. Conclui-se então que a descrença dificulta a distinção entre o bem e o mal, o mesmo acontecendo quando não se procura sinceramente a verdade. A inteligência é o instrumento para essa compreensão, não a mera cultura livresca, mas a inteligência bem intencionada e disposta a acatar a verdade, seja ela qual for. Na questão 632 dá-se a regra segura para não se equivocar na apreciação entre o bem e o mal. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Quando temos de agir em relação a outras pessoas, a regra de ouro é colocarmos-nos na posição não de agente, mas de paciente, ou seja, imaginarmos que outrem é quem estivesse fazendo ou deixando de fazer o que nos atinge. Assim fazendo,
Nunca erramos na distinção entre o bem e o mal. O que queremos que os outros façam a nós devemos fazer a eles, e o que não queremos que façam a nós não devemos fazer. Não há nada mais simples de entender. Na questão 633 explica-se como proceder na distinção entre o bem e o mal quando se trata de conduta que envolva apenas a própria pessoa. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos fez mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Nesta outra hipótese, quando se trata de situação em que somente a própria pessoa esteja em jogo e não haja terceiros prejudicados ou beneficiados, a regra para a distinção entre o bem e o mal é verificar o resultado em nós mesmos. Os excessos são punidos pela lei divina com sofrimento físico ou moral. Há sempre um limite que o bom senso reconhece e, que, ultrapassado, gera o sofrimento. A lei divina age sempre, nas mínimas situações, provocando o bem ou mal-estar em nós mesmos. A paz interior depende do íntimo de cada um. Quem age bem encontra tranquilidade, quem age mal vive em desalinho interno. Para quem age bem, as circunstâncias exteriores são suportáveis, mesmo que à custa de sacrifícios. Para quem age mal, mesmo as circunstâncias externas tranquilizadoras não são suficientes. Na questão 634 fala-se sobre por que Deus permite a existência do mal e por que não criou perfeitos os seres. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e dizer, se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala que para o vírus ou a bactéria chegarem ao grau de humanidade primitiva gastam por volta de 1,5 bilhão de anos. A grande maravilha da criação divina é que Deus dotou cada criatura com o dom da liberdade de escolha, a ninguém obrigando a agir de qualquer forma que seja. Entretanto, se a semeadura é espontânea, a colheita é obrigatória, ou seja, se a escolha é livre, cada um de nós deve suportar os resultados bons ou ruins de suas próprias ações ou omissões. Se adotamos a forma correta de pensar, sentir e agir, os resultados são bons. Se preferimos a rebeldia, as consequências são sofrimento e a demora em chegar à meta da perfeição relativa. As criaturas vão ganhando maturidade com a vivência. Para a aquisição dessa maturidade, o meio que Deus utiliza são as inúmeras encarnações sucessivas. Se cada um tivesse vivido sempre no mundo espiritual, não evoluiria, pois somente quando vivendo no corpo físico, o ser testa realmente seu valor, por conta das limitações e dificuldades que o corpo impõe. Também, se cada um vivesse uma única encarnação, como querem certos crentes, não atingiria nunca a perfeição, pois o tempo de uma encarnação é sempre muito curto para a aquisição de todas as virtudes e conhecimento. A reencarnação, não admitida pelas religiões cristãs tradicionais, é o grande instrumento do progresso moral e intelectual das criaturas, desde os estágios mais primários até os mais superiores. É preciso muito estudarmos sobre esse tema para compreendermos a nós próprios, aos outros e como fazermos em benefício do nosso aperfeiçoamento. Na questão 636 disse: se o bem e o mal são absolutos, a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal,
qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. A lei de Deus é a mesma para todos os seres, todos tendo iguais direitos e deveres e tendo o mesmo ponto de partida e a mesma destinação. O bem e o mal são sempre, em qualquer situação, o bem e o mal, não se confundindo. No entanto, em relação a quem pratica o ato há diferença, pois cada ser responde perante Deus de acordo com o nível de conhecimento e compreensão que já adquiriu. O conhecimento gera e aumenta a responsabilidade. Somente conhecer as verdades espirituais não é suficiente, mas sim agir cotidianamente de acordo com este conhecimento, melhorar sua conduta em relação a si, a Deus e aos demais seres. A religião do Cristo não valoriza a vida contemplativa, mas somente a ação cotidiana no bem. Conforme disse o Espírito Emmanuel em uma de suas afirmações memoráveis, com uma semana de Evangelho, o cristão já tem a obrigação de realizar no bem. Na questão 639 trata-se da culpabilidade das pessoas que agem premidas por determinadas circunstâncias. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque, cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Cada um de nós responde pelo que praticou pessoalmente como também pelo que ocasionou indiretamente. Não basta, portanto, deixarmos de praticar o mal, sendo necessário agirmos para que o bem aconteça. A questão 641 trata da culpabilidade de pensar-se em fazer o mal. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Não só as atitudes ou omissões externas contam, mas também o que cogitamos interiormente. Dentro do conceito de ação podemos incluir nossos pensamentos e desejos para todos os efeitos, pois o pensamento cria e atua. Se, por circunstâncias alheias à nossa vontade, deixamos de fazer o mal, nossa consciência nos cobrará como se o tivéssemos efetivamente feito, uma vez que a lei de Deus analisa em profundidade a situação moral de cada um de nós. A questão 642 esclarece se há valor em simplesmente não se praticar o mal sem praticar também o bem. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É necessário não só não fazer o mal como principalmente fazer o bem. Não há mérito no isolamento e na omissão. O Cristo pregou uma religião atuante, através de pensamentos, sentimentos e ações em favor de todos e não meramente centrada cada criatura em si mesma, ao contrário de certas religiões. A questão 646 explica que uma mesma atitude é considerada mais ou menos meritória de acordo com o grau de dificuldade em agirmos bem. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Se a prática de uma boa ação é facilitada pelas circunstâncias, o mérito é menor. Se, ao contrário, a prática do bem exige sacrifício, o mérito é muito maior. A lei divina avalia em profundidade cada uma das nossas atitudes e concede recompensas justas. A questão 647 diz da necessidade do esclarecimento maior da máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas,
Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. A regra do amor ao próximo não resume toda a lei divina, que é mais ampla, mas, mesmo essa regra fica mais clara com as explicações dadas pela doutrina espírita para não haver dúvidas quanto ao seu significado. Os emissários espirituais, normalmente concisos, prestam esclarecimentos mais minuciosos quando tal se faz necessário. A questão 648 esclarece a divisão das leis morais em 10 leis, aceitando o critério adotado por Kardec. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés e de natureza abrange todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Quando Kardec propôs aos espíritos superiores a divisão das leis morais em 10 tópicos, 10 leis, eles admitiram essa divisão como aceitável para fins didáticos. No entanto, esclareceram que a última, a lei da justiça, do amor e da caridade, é a mais importante por conduzir o homem mais depressa à perfeição relativa, além de conter todas as demais. 1.2 Adoração. Na questão 649 vemos o conceito de adoração, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Somente por falsa superioridade alguém afirma-se ateu, pois a própria razão conduz à certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas e seres. Uma forma de demonstrar a crença em Deus é a oração, meio pelo qual encontramos em contato com Ele. Através da prece retemperamos nosso ânimo e encontramos a paz interior. Na questão 651 vê-se a afirmação de que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Se há isoladamente criaturas que se dizem ateias, pobres criaturas, que vivem em desespero no seu deserto interior, nunca existiu um povo ateu, conforme registra a história mundial. Quer monoteístas, quer politeístas, os povos acreditam sempre em um ser supremo mais de um. A crença em Deus, mesmo entre os povos que procuram abafá-lo e impedir que frutifique, sempre ressurge, até com mais força que antes, pois é da essência humana a fé na paternidade divina. Na questão 654 vê-se como deve ser feita a adoração. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque que valeria perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Deus ouve todas as orações, mas prioriza as dos que cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade, não se podendo admitir que o pai fique satisfeito com o filho que hostiliza os irmãos ou os despreza.
Como Pai amoroso e justo que é, Deus quer que seus filhos sejam unidos. A oração vale pela qualidade ética da emissão mental de quem a realiza e não pelas palavras em que se processa. Tanto fez dirigir-se a Deus verbalmente ou por pensamentos, utilizando termos eruditos ou a forma singela dos iletrados. O que importa é a qualidade da nossa forma de pensar, sentir e agir. Deus não derroga suas leis para atender nossos pedidos, mas sim nos concede a coragem para enfrentar as lutas internas pelo autoaperfeiçoamento e a paciência para suportar os sacrifícios grandes e pequenos, necessários à nossa evolução intelecto-moral. É preciso aprendermos a orar como forma de entrarmos em contato com o Pai e Criador e não para lhe pedirmos facilidades, como as crianças, que, imaturas, solicitam guloseimas e brinquedos muitas vezes nocivos à própria saúde. Na questão 657 pergunta-se se tem mérito a vida contemplativa. Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada fez de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil. A humanidade Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. A religião cristã é eminentemente social, dando valor às virtudes exercitadas em benefício da coletividade e não isoladamente. A exemplificação do Cristo sempre foi marcada pela aproximação em relação aos homens e mulheres que se acercavam dele, interagindo com eles e auxiliando-os. Nunca se recusou a dialogar com quem quer que fosse, mesmo com aqueles que lhe apresentavam perigosas armadilhas, como a do incidente da tentativa de apedrejamento da mulher adúltera. O isolamento representa orgulho, um dos 3 grandes defeitos morais, que nos prejudica, fazendo-nos desprezar as demais pessoas, que julgamos inferiores. Fazer o bem, atuando no seio da família, entre os amigos e conhecidos, no ambiente de trabalho e em todas as situações é um dever, nunca se justificando o afastamento voluntário, a não ser para os instantes de oração, meditação, mentalização e outras formas de procurar o contato com o Criador, Jesus e os orientadores espirituais. Na questão 661 fala-se sobre o perdão das nossas faltas. Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. A prece não apaga as faltas que cometemos, mas nos dá forças para mudarmos nossa conduta. Outro tópico importante do texto acima é aquele em que afirma que as ações valem mais que as palavras e que as boas obras são a melhor oração. Deus quer que hajamos em benefício dos nossos semelhantes antes que estejamos a simplesmente orar, sobretudo quando vivemos somente a pedir em benefício nosso e de nossos familiares e amigos. Como Pai amoroso e justo, Deus quer que pensemos, sintamos e hajamos em favor uns dos outros, muito mais do que estejamos a egoisticamente louvar-lhe o nome, pois, se fazemos o bem a todos já atendemos a sua finalidade maior. Deus nos criou para que sejamos felizes, o que só acontece se somos bons uns com os outros, não nos criou para sermos seus meros adoradores. Até os pais terrenos mais esclarecidos pensariam dessa forma, ficando mais satisfeitos ao ver seus filhos unidos pelo amor do que desunidos e fazendo-lhe agrados e elogios, em atitude de bajulação. 1.3 Trabalho. Na questão 674 fala-se da necessidade do trabalho. O trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Para alguns o trabalho é considerado um verdadeiro castigo, no entanto representa uma fonte de alegria e realização pessoal, pois, além de desenvolver a inteligência, propicia oportunidades inúmeras de ser útil aos outros,
gerando amizades, satisfação pessoal, crescimento intelectual e paz interior. Devemos trabalhar com entusiasmo e alegria qualquer que seja a nossa função, pois, mais do que o salário, a recompensa é a moral. A preocupação excessiva com a remuneração vem causando enormes problemas, gerando o desemprego e os desentendimentos entre patrões e empregados. Além de que muita gente tem optado por determinadas profissões levando em conta apenas a remuneração mais expressiva, mas sem real vocação para aqueles trabalhos. A dignidade do trabalho independe do nível de remuneração e do prestígio social do cargo, pois qualquer pessoa que realize uma atividade útil merece todo o respeito da coletividade. Devemos repensar a questão da remuneração, não permitindo tamanhas desigualdades salariais, pois ninguém é tão importante que mereça uma remuneração astronômica nem tão ínfimo que deva receber um salário que mal lhe propicie condições mínimas para a sobrevivência. Todos devemos analisar seriamente essa questão, uns renunciando a determinados benefícios, que são realmente injustos, e outros dedicando-se ao trabalho sem espírito de revolta e rebelião. Uma das piores injustiças que ainda existe é a possibilidade, em muitos casos, de acumulação de cargos e determinadas fontes de renda, fazendo com que uns poucos recebam aquilo que deveria ser repartido entre muitos. A ideia de justiça social deve infiltrar-se em nosso íntimo e lutarmos pela maior igualdade entre todos, aproximando intelectuais e trabalhadores braçais, pois que todos somos importantes no resultado final da vida em coletividade. A doutrina de Jesus não deve nos levar às rebeliões sociais, mas, por outro lado, nos prescreve o dever de melhorar as condições do mundo terreno, não nos autoriza atitudes extremadas como as revoluções francesa, russa ou chinesa, em que se cometeram grandes e injustificáveis atrocidades, mas nos ensina a propugnarmos pela melhor distribuição de rendas e oportunidade de trabalho digno para todos. Quando disse, meu reino não é deste mundo, Jesus não justificou as injustiças sociais. Na questão 675 dá-se o conceito de trabalho. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O trabalho intelectual e o trabalho braçal são igualmente importantes, pois que são complementares, sendo que todos devemos exercer, de uma forma qualquer, as duas formas de atividade. Uma fortalece a inteligência, a outra dá saúde ao corpo. Ninguém deve se envergonhar de ocupar-se de trabalhos mais humildes, pois a dignidade do trabalho sempre depende da boa ou má vontade como se trabalha e não do prestígio social do mesmo. Grandes homens e mulheres trabalharam em profissões humildes com imenso proveito para todos, enquanto que verdadeiras nulidades ocuparam posições de comando da forma mais desastrada possível. É saudável que cada um de nós desenvolva, além do trabalho intelectual, algum trabalho físico, como fonte de saúde para a conquista da humildade. O desapreço ao trabalho físico pode significar preguiça, geradora do envelhecimento precoce, e causadora de malhas de ordem moral. Na questão 681 fala-se da obrigação dos filhos de sustentar seus pais, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. É dever dos filhos retribuir aos pais a vida e as atenções que estes lhes deram principalmente na infância. De nada vale ser idealista no meio social sendo ingrato em relação aos próprios pais. Mesmo quando os pais foram maus para seus filhos, é erro grave desampará-los e negar-lhes assistência, pois, se pouco fizeram, deram-nos, pelo menos, a vida. Muitas vezes, o egoísmo dos pais se transmite aos filhos pela exemplificação negativa e estes, algum dia, demonstram aos pais que aprenderam bem a lição, por exemplo,
relegando-os aos asilos de idosos e casas de repouso. Os pais têm o dever de exemplificar o amor universal, sem o que seus filhos poderão se transformar em homens e mulheres concentrados apenas nos próprios interesses, tornando-se adultos competidores, egoístas, agressivos e exclusivistas. Infelizmente, muitos pais e mães são responsáveis por esse tipo de cidadãos, alheios, de fato, às leis de Deus, pessoas que, ao invés de contribuir para melhorar o mundo, representam entraves ao progresso ético-moral da humanidade. Muitos batem no peito, afirmando uma religiosidade que não praticam, sendo que se observar que de nada vale integrar estatísticas entre os religiosos de fachada sem exemplos diários de fraternidade. Com razão, Allan Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação. O auxílio entre os membros da família é uma das primeiras regras da caridade. Na questão 682 pergunta-se se o repouso é uma lei natural. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Houve época em que o tempo de repouso era mínimo, no entanto, atualmente tem sido aumentado com duas finalidades: a restauração das energias corporais e a oportunidade para o lazer bem direcionado. O tempo destinado ao lazer deve ser utilizado de forma construtiva, principalmente através da recreação instrutiva. O que não é conveniente é perder-se tempo com o lazer absolutamente vazio de utilidade ou, pior ainda, a distração nociva, que conduz aos desvios morais. A tendência é a redução da jornada de trabalho, a fim de que cada um possa dedicar-se a outras atividades, principalmente voltadas para o desenvolvimento intelecto-moral. Os patrões devem conscientizar-se dessa lei divina, respeitando na figura dos seus empregados espíritos que provisoriamente se colocam sob sua dependência e não meras ferramentas de produção. Por outro lado, os empregados devem utilizar construtivamente suas horas de repouso, investindo naquilo que os tornem melhores como profissionais e como seres humanos. Na questão 685 pergunta-se se o homem tem direito ao repouso na velhice. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Kardec acrescenta uma nota explicativa: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos.
Se o trabalho é importante, tem-se que reconhecer que cada um deve exercer atividade compatível com sua capacidade física ou intelectual para que produza realizando-se pessoalmente e contribuindo para o meio social. As pessoas doentes ou idosas, com reduzida